Evangelho de João, capítulo 6, nós vamos ler a partir do verso 1. Diz assim: depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e grande multidão seguia, porque via os sinais que operavam sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa e a festa dos judeus estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar. Preste atenção no que diz o verso 6. Dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isso para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar, ou seja, grama. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, e partiu pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços de 5 pães de cevada, que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Você pode se assentar, deixe por favor a sua Bíblia aberta. Não é sobre o que temos nas mãos, e sim sobre nas mãos de quem vamos colocar. Eu quero que você guarde isso no teu coração. Uma história muito conhecida, que não é citada apenas por João, no Evangelho de João, mas também em Mateus 17:20, Marcos 4:30 e Lucas 17. Os 3 evangelhos, fizeram referência ao que aconteceu, a um fato de multiplicação que, humanamente falando, impossível. Isso aqui não é para pessoas que vivem na racionalidade. Ninguém, Maurício, ninguém que vive na racionalidade conseguiria mensurar ou acreditar nessa possibilidade. Isso aqui é algo impossível. Hoje já seria impossível. Vou dizer para você, eu não sei quantas pessoas, deve ter 100 e poucas pessoas aqui hoje, mais ou menos, no máximo. Já seria impossível, Vitor, eu pegar 5 pães, e diz a palavra do Senhor que ele tomou esses 5 pães, diz a Bíblia, e os peixinhos, e apresentou a Deus, e depois repartiu para alimentar. Já seria impossível eu conseguir encher a sua barriga. A gente poderia dar uma picadinha no pão aqui, e distribuir para todo mundo, botar um pedacinho do pão na boca, um pedacinho do peixe na boca, mas dizer então, porque não é só o milagre da multiplicação, é dizer que aquela multidão, diz a Bíblia que João é mais detalhista, ele diz que eram quase 5.000 pessoas, e eu estou acreditando que já tinham sido feita a contagem aqui das mulheres e crianças, porque não era muito hábito, nem na época de Jesus, que fossem contadas as mulheres e as crianças. Citavam-se normalmente homens, mas eu vou crer aqui que ele já tinha feito essa conta, porque ele ficou tão espantado com a quantidade de pessoas que estavam ali, e Jesus, na maior tranquilidade, sem brigar, sem falar, sem reclamar, disse: olha, mande que todo mundo se assente na relva e não libere esse povo não, porque eu vou alimentar essa multidão. E diz a Bíblia que ele tomando, a Bíblia não fala o nome do garoto, mas se você vê no Evangelho de Marcos, detalha-se que era um menino, um garoto, menino, que estava lá com o seu cesto, e talvez
tinha preservado aqueles 5 pães e aqueles 2 peixinhos para que ele mesmo pudesse se alimentar, para que ele mesmo pudesse saciar sua fome, enquanto ele também junto, conforme era aquela grande multidão, caminhava com Jesus, porque o interesse de todos ali era receber alguma coisa, era ver um milagre, era ouvir mais um pouco Jesus pregando. Eu coloquei aqui que as margens do mar da Galileia, Jesus estava com aquela multidão, lugar marcado por milagres, lugar marcado, mar da Galileia, as margens, próximo ao mar de Tiberíades, lugar marcado por Cristo. Não sei com que finalidade e com que propósito havia no coração de Jesus o desejo de sempre marcar aquele lugar com o seu milagre. E eu fico pensando, quando ele em uma conversa fala sobre qual era a sua intenção, e no versículo 6 diz: mas dizia isso para o experimentar, falando isso de Filipe. Imagine a cara de Filipe para Jesus, quando ele disse: ô Igor, manda todo mundo se assentar e traga o que tem na mão, traga aí para mim. E chega lá aquele cestinho, e ele começa a repartir. A Bíblia fala que ele apresenta em oração e começa a repartir, e aquela multidão começa a ser alimentada. E eu lendo esses dias esse texto, eu tenho lido, relido, porque eu acredito, eu posso falar para vocês com propriedade. Eu sou casada com o pastor Paulo. Eu sou casada com o pastor Paulo. Eu quero que você preste atenção. Todos aqui, é óbvio, não menosprezando a liderança da igreja, não menosprezando os outros pastores que estão aqui, mas eu vou dizer para você que eu tenho propriedade para dizer o que eu vejo diariamente. Eu vejo um pastor repleto de fé, indo deitar, dormir, com 16 mil reais de conta para pagar, e com quase nada na conta, e com quase nada, e isso à noite. E ele fala um relato aqui para a igreja. No dia seguinte, eu acordo do mesmo jeito que vocês. Muitas vezes ele não antecipa para mim, porque às vezes ele já saiu para o escritório, às vezes eu estou estudando, estou na faculdade, estou em casa, e começa a apitar para mim o celular, e eu vou ver lá o grupo de informativo, irmão Adriano e irmã Bianca da igreja, dos líderes, e eu me deparo com a seguinte notícia: todas as contas foram pagas, inclusive já fiz o depósito. Ele ainda printa lá, né, a folha que ele imprime no escritório dos comprovantes para trazer para a tesouraria. E eu pego o celular, eu vou dizer para você, eu não sei você, eu não consigo me acostumar. Eu fico parado às vezes, se eu estou em casa ou se eu estou na faculdade. Esses dias eu vacilei, eu estava na sala tudo cheio, chegou uma notícia dessa e eu estava meio distraída, e eu falei: Deus, tu és sinistro. Aí todo mundo olhou para minha cara, né? Todo mundo ficou me olhando sem entender. Eu falei: gente, não adianta eu querer explicar para vocês. Sabe por quê, querido? Eu quero dizer que não é sobre o que você tem nas mãos, mas é sobre a mão de quem você tem colocado o pouco que você tem. Eu não sei em que situação você entrou aqui nessa noite, eu não sei o que você trouxe, e talvez você se sinta até meio sem graça. Eu fico imaginando, eu não sei, a Bíblia não entra, mas eu vou pensar aqui junto contigo, como que aquele garotinho, aquele jovem, aquele menino, a Bíblia fala no Evangelho de Marcos e Lucas, que era um menino, se aproximou com aquele cestinho. Irmãos, eu fico pensando, meu Deus, de todos ali andavam com Jesus os discípulos, mas se você vê na conversa, não se fala em nenhum momento como que foi dito. Como que foi dito? Por que os discípulos, Filipe e os outros discípulos, fizeram o apontamento para aquele menino? Ele estava muito perto, ou será que ele ficou ali por perto, rodeando, ouvindo Jesus falando com os discípulos, e talvez ele tenha cochichado e tenha dito: olha, eu tenho aqui um cestinho, e tem 5 pães e 2 peixinhos aqui. E eu fico pensando que às vezes tem gente tão perto de Jesus, tão perto dele, mas não tem um terço da fé daquele garoto. Talvez você já tenha anos de igreja,
Irmãos, esse aqui não era a coisa mais extraordinária que os discípulos estavam vendo acontecer. E outras coisas já tinham acontecido. Vou te dizer, não passa vergonha de querer abrir mão de alguma coisa, não. Ei, o mesmo Jesus que fez antes, Ele vai pegar o que está na tua mão. Se você, com ousadia, for na direção dele e falar: Jesus, é só isso aqui que eu tenho, mais nada, é só isso aqui. Sabe o que está faltando muitas vezes, querido? É você se lembrar de quem você serve. É você trazer para a tua memória o tamanho da potência desse Deus. Para de olhar para o que está na tua mão. Só pega e coloca na mão dele. Só pega e coloca na mão dele. Eu fico imaginando a cara daqueles discípulos quando chegaram e tiveram que confessar: olha, tem um garoto aí. Eu fico pensando numa conversa informal dos discípulos com Jesus na proximidade daquele garoto. Imagine que Filipe, imagine que aqueles homens que andavam e sabiam da autoridade que existia na mão de Jesus, tendo que falar: olha, um garoto apareceu aqui, e a única coisa que a gente tem é o que ele decidiu entregar na tua mão: 5 pães e 2 peixinhos. E olha que ele trouxe no cesto e mandou te entregar. Ei, não passe vergonha. Não passe vergonha, não passe vergonha. Pega o que está na tua mão e coloca sobre a mão daquele que tem o poder de fazer aquilo que nós não podemos. Passe vergonha não, irmão. Passe não. Pega isso aí, ó. Sabe? Pega com carinho, pega. Ah, pastora, mas o que eu tenho é tão pouquinho. Ah, pastora, mas não dá para nada. Você tem talvez algo enorme para resolver. Você tem algo enorme para pagar. Você tem algo enorme de desafio. Mas o Senhor nessa noite está dizendo: não passe a vergonha que Filipe passou. Não passe. Você pode não ter nome. Você pode não estar tão colado com Jesus ali, mas se você, querido, já ouviu dizer o quanto ele já fez, só é pegar o que está na tua mão e colocar na mão dele. É só isso. Eu coloquei aqui: toda a multiplicação parte de algo que temos. Ei, toda a multiplicação parte de algo que temos. Pastora, mas você não tem noção que aquilo que eu tenho na minha mão é irrisório, é insignificante perto do que eu tenho para resolver. Verdade. Eu fico imaginando a resposta que Filipe deu. Filipe respondeu a Jesus assim: Jesus, olha, o cara estava do lado. Ele estava do lado. Eu fico pensando isso. Ele estava do lado. Por isso que eu vou dormir. No início dessa obra eu ficava agitada, com medo, falava: meu Deus, esse homem é maluco. Pai amado, num mês tão difícil, o cara me vai, que gasta o dinheiro todo que tinha em caixa. Tá bom, abri congregação até agora com reserva de caixa, beleza, mas justamente no mês, e lá na cidade que deu todo o problema, eu não quero passar a vergonha que Filipe passou. Sabe por quê? Eu estou do lado de alguém que eu já vi Jesus de meia-noite de uma reunião de líderes aqui no galpão antigo para pagar 50 mil reais no dia seguinte. E eu lembro que ele saiu daqui uma vez e disse assim: se esse dinheiro entrar, eu danço frevo. Tem até no YouTube, bota lá, pastor dançando frevo. Vou falar mesmo, denuncio. Eita, pastor Paulo está lá no YouTube com uma sombrinha na varanda da casa que eu morava, dançando frevo. E ele saiu daqui, nós oramos, fomos embora. Ele disse: eu creio, e se chegar, e todo mundo: ó, tá registrado, hein? Se entrar o dinheiro, tu vai ter que dançar frevo. Irmão, eu não sei o que você colocou, mas se você exercitar a tua fé, tu vai dançar frevo igual dançou o pastor. Porque o mesmo Deus, o mesmo Jesus que pegou 5 pães e 2 peixes da mão de um cara desconhecido, apresentou ao Pai. Se você colocar na mão dele aquilo que você precisa, você vai ver milagre acontecendo na tua vida. Aleluia. E aí eu lembro
estou incomodado, gente, porque eu estou com um negócio aqui no pescoço. Eu não gosto de usar nada aqui. Fui para botar essa roupa para pregar. Coisa chata, isso aqui está me incomodando. Mas não dá para tirar não, senão a calça cai. Vou dizer para você, então não se estranhe, né? Que eu vou puxar assim para cima, é isso mesmo. Nunca mais eu prego usando você, tá? Eu vou dizer para você, querido, que fomos embora para casa e ele deu a palavra que ia dançar o frevo. Quando foi de manhã, eu recebo uma ligação, eu não lembro, tem tempo, eu não lembro se foi Orkut, eu sei lá o que foi. E a pessoa falou: pastora, tem como você, não tinha WhatsApp não, tem como você mandar para mim a conta da igreja? A pessoa nada a ver, era um menino anônimo, não era um dos nossos líderes. Para de olhar para o que é lógico. Para de olhar para o que é lógico. Para com isso. Não saiu do meio dos discípulos os 5 pães e os 2 peixes, não. Saiu da mão de um cara que ninguém sabe o nome até hoje. Se Deus tiver que fazer alguma coisa, ei, Lai, Show, Yassai, Ele vai fazer e não precisa que ninguém conheça. Para de olhar para o lógico, para com isso. Para aí, você pode chegar no teu portão, ter um saco de dinheiro pendurado lá, irmão, você achar que é lixo. Você pode, ai pastora, para de iludir a gente. Que para de iludir o quê? Os discípulos andavam com Jesus e o sinal do milagre veio da mão de quem ninguém conhecia. Para de olhar para o lógico, para com isso. Está na hora da gente começar a falar: eu vou olhar para a mão de quem tem poder para fazer milagre. E quem ele tocar, querido, vai acontecer. No que ele tocar, vai acontecer. Eu não vou ficar olhando para a mão de ninguém. Aí fomos embora, aí o telefone toca, um anônimo. E vou te dizer, eu me atrevo a dizer, não vou falar nome aqui por respeito à pessoa, que nunca quis ser identificado. Pastor, eu estou aqui incomodado. Eu falei: gente, o que tem menos fé, o que eu considero mais pecador, o que nem era membro da igreja. E quando eu estava lendo esse texto, fazendo as minhas anotações, eu falei: cara, como é que pode? Tu usa um anônimo, tu não precisa de ninguém, não precisa de ninguém, não precisa de mim, não precisa do pastor Paulo, não precisa do pastor Josmar. Estou sabendo que quebrou tudo em Vassouras ontem. Tatiana gritou lá, foi forte, mas pelos comentários eu falei: meu Deus, o senhor me voou lá em Vassouras ontem. O senhor me voou lá. Aí a gente fica olhando assim: não, vou olhar para o Vitor, que ele tem muita fé, vou olhar para o pastor, vou olhar para o pastor Josmar, não, vou olhar para o Leandro, né, que o Leandro está numa fase boa, espiritual, Deus está usando ele. Não, vou olhar para a pastora, cara, vou olhar porque Deus vai usar a pastora para mim. Aí Deus levanta um anônimo que tem nem nome, nunca mais vai ser citado, não entrou nem para Hebreus capítulo 11, não teve o seu nome exposto na galeria da fé, dos heróis da fé, não teve, mas foi ele que levou os 5 pães e os 2 peixes. Ei, presta atenção, tudo que o Senhor quer fazer parte de alguma coisa que temos. Eu não sei o que você tem, mas eu sei que se você tiver fé, você só precisa pegar e colocar na mão do Senhor Jesus, porque o poder do milagre não está no quantitativo que você tem, mas está sobre a mão de quem você coloca. A tua casa está na mão do Senhor, ela vai ficar pronta. As tuas dívidas que foram necessárias serem feitas, você está vivendo percalços da vida como o mundo inteiro está vivendo, põe ela sobre a mão de Jesus, porque Ele tem poder para fazer milagre, Ele tem autoridade. E aí o garoto me liga, aí fala comigo. Aí eu falei: bom, eu sabia lá, gente, que aquele menino estava disposto a dar 50 mil. Irmão, 50 mil, mas é muito dinheiro. Sangue de Jesus tem poder.
Agora, se fala de um homem que está fechado na obra, está firme com Jesus, que participa do sofrimento, aí a gente para assim, pô, não, ele está fechado com o pastor, né? Poxa, ficou, ai, olha, coisa linda, Deus usou o Samuel para dar 50 mil para pagar as dívidas, Deus usou o Christian, né? Deus levantou o Leandro e a Jaqueline, né? Deus, vou dar uma moral, poxa, Deus levantou o Anderson. Só fala o mal, o garoto dispôs a dar 50, mas está aqui, pastor, nem que seja para implicar, mas ele fala o nome dele toda a pregação, ele tem ciência da luta. Mas irmão, calma aí, deixa eu ver alguém que eu não conheço. Tem alguém que eu não conheço? Acho que todo mundo aqui eu conheço hoje. Mas Deus levanta uma pessoa que eu nem sei quem é o nome, não sei nem de onde saiu, e aí você, na sua mente, você pega e fala, meu Deus, ele deu. Ele é sério que veio dele, pois foi o que Deus fez nesse tempo lá na igreja. E aquele rapaz pediu, eu passei a conta. Depois ele foi, me ligou, falou, pastora, eu depositei aí um valor que era necessário, porque foi esse valor que Deus falou comigo, irmão. Quando eu falei com o Paulo, ó Roberto, em nome de Jesus, lembrei do RR. Você sabe quem depositou o dinheiro? Amém, vai ajudar muito. Eu falei, você não está tendo noção, pega a sombrinha, filho. Pega a sombrinha, rapaz. Pega a sombrinha, dobra a calça, porque tu vai ter que dançar frevo. E ele assustado quando ele viu, tu lembra disso, né, Vitor? Quando ele viu, o escritório estava lá em casa, na varanda, lá na área que tinha lá em cima da padaria de Salvador. A gente morava lá quando veio do recreio. E quando ele olhou, o irmão, ele pensou, ele abriu a sombrinha e o pessoal com o celular na mão gravando, e ele lá dançando frevo. Sabe que lição eu tirei daquilo e eu nunca mais esqueci? Eu não crio expectativa no lógico, porque Deus não age nisso. Para de ficar olhando, não vai vir dali, Deus vai tocar no coração do meu pai, Deus vai tocar no coração da pastora, Deus vai tocar no coração do pastor, Deus vai tocar no coração, irmão. Deus vai pegar um garoto no meio da multidão, vai vir com a cara de pau, com um cestinho, com 5 pães e 2 peixinhos, vai colocar na tua mão e tu vai ter que pegar um guarda-chuva e dançar frevo. É da onde você menos espera que o mover de Deus vai acontecer na tua vida. Aleluia! Versículo 8. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada. Por que João faz questão de falar que o pão era de cevada? Alguém se atreve a levantar a mão e falar por quê? Por que o pão de cevada? Por que João é tão detalhista de falar do que tinha sido feito o pão de cevada? Isso, Adriana, ser de igreja de pregadora é bênção, né? Para piorar, o pão era chapado. O pão era igual meu bolo, irmão. Quem já comeu meu bolo sabe. Eu faço tudo na cozinha. O peste do bolo eu não consigo. Já fiz até bolo de caixinha. Mas foi uma praga que o pastor roubou. Eu creio que Deus vai mudar a minha vida. Porque uma vez eu fiz um bolo, o bolo cresceu. Aí eu comecei a dançar na cozinha, dancei antes da hora. E ele, eu falei, lá, ele não é que o bolo cresceu, ele foi para a cozinha. Aí eu botei o bolo em cima da pia, o bolo enorme, lindo. Quando eu virei para encarnar nele, Deus me cobrou, gente, que eu voltei, o bolo afundou. Parecia que era bolo de cevada, não tinha fermento. E João é muito detalhista, diferente de Lucas e Marcos, né, e Mateus. Ele era muito detalhista e ele faz questão de falar: o pão era de cevada, ou seja, era um pão chapado. Piorou, porque se der um pão enorme, você não foi picando, né? E foi dando, e foi dando, e foi dando. Não, é quando você chega no limite de olhar e falar 5.000 cabeças, pão de cevada, pão totalmente chapado, assim, né? Como se fosse isso aqui, ó. Meu caderno aqui, ó. Imagina, gente, não tem sentido. O Senhor está dizendo para mim e para você: o que eu vou fazer na tua vida não vai ter sentido.
O que eu vou fazer com você, ninguém vai saber explicar. O que eu vou gerar na tua vida, ninguém vai poder, em hipótese nenhuma, dizer eu participei, porque não vai ter cabimento, não vai ter lógica. Você mesmo vai tentar passar por papel e vai dizer eu não sei o que escrever, porque eu não sei de onde veio. Vai vir do meio de uma multidão, vai vir de alguém que você nunca espera, vai vir da onde o seu coração não tem perspectiva. Tem um irmão aí da igreja que, se você precisar de dinheiro emprestado, ele está cheio de dinheiro. Irmão, uma causa, sei lá, de 10 anos, o advogado teve que mandar uma mensagem no Messenger para o irmão, não vou falar não, para preservar, para ele não ser sequestrado. Teve que mandar uma mensagem no Messenger para ele, porque o cara acho que procura ele há 7 anos, confirma para mim, sei lá quantos anos que procura, para poder dar um dinheiro para o cara. E o cara estava no momento, eu vou falar do que eu conheço, não se apresentem, porque senão você vai acabar com o teu dinheiro hoje depois do culto. E o irmão estava numa situação de dar dó, parece aquele hino do Rebanhão, eu era magro que dava dó. O irmão estava, numa pindaíba de dar dó, só não estava mendigando pão, porque o justo não mendiga o pão, né? Mas às vezes é pão de cevada que alguém doa para ele comer. E aí o advogado acha ele no Face, manda mensagem, e agora o irmão está rico, irmão. Estou brincando, rico não, mas ele está perto do que ele está milionário. O mover de Deus. Aí talvez ele olhou para tantos lugares e imaginar que a notícia do milagre dele ia estar no Messenger. Não, caiu minha máscara, entrou no meu sapato, hoje eu não estou normal não. Imagina isso no Messenger. Para de olhar para o que tem lógica. Tem gente sofrendo porque está criando expectativa em cima de algo que Deus não fez apontamento. Ei, olha para o céu, porque a Bíblia fala, elevo meus olhos para o monte, porque é de lá que virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É onde você não espera, que um milagre vai acontecer na tua vida. Aleluia, tem porta aberta onde você nem imagina, tem milagre onde você nem pensa, tem coisas extraordinárias. Aí eu sigo mais aqui, versículo 10, e disse Jesus, mandai assentar os homens, e havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000, e Jesus tomou os pães e, havendo dado graças. Isso aqui, eu quero parar aqui nesse versículo. Para de reclamar do que está na tua mão, da graça. Sabe qual é o nosso mal? A gente só quer dar culto de gratidão quando vê a multiplicação. Pega o que tu tem na mão e dá graça. Pega, Senhor, está difícil, mas Senhor, foi tu que me deu. Dá graça, irmão. Dá graça. Versículo 10, versículo 11 fala isso. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu. Parece que é ceia, né? Repartiu pelos discípulos. Primeiro deu para eles. Olha só como é que Jesus só tapa na cara. Repartiu pelos discípulos, começou por eles, e aí dá sequência, e os discípulos pelos que estavam assentados. Ai, que cena, meu Deus, como eu tento imaginar. Por isso que esse Deus para mim, fico sem você, fico sem filho, sem marido, sem ele não, porque você tem que imaginar a cena. Repartiu, só que calma aí, ninguém que reparte 5 pães e 2 peixes fica repartindo, porque até quem está à tua volta vai usufruir, vai ver, porque os discípulos não tiveram a fé daquele menino e não entenderam na realidade quem era Jesus para fazer o milagre, mas o milagre passou por eles. Tem gente que não consegue acreditar, mas vai ter que ver o milagre passando pela tua mão e indo até ele. Só é você acreditar nisso, irmão. Só é você acreditar.
fica em pé, está na frente de Jesus, Ele vai começar a repartir. Quando você se der por conta, fala, ih, meu Deus, e vai ter gente à tua volta, vivendo uma experiência extraordinária. Por quê? Porque Jesus quer fazer assim. E diz a Bíblia que igualmente também os peixes, uma quantidade ainda menor, hein? Igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando todos, versículo 12, estavam saciados, ou seja, de pança cheia, e crente encher barriga, haja peixe e pão, ou haja para comer. O pessoal que faz culto de gratidão vai passando, vai entregando os bolos, vai dando e tal, os crentes fingindo que está conversando, esperando para ver o que sai mais da cozinha. Ou raça para comer, crente. Né? Aí quando eu percebo que tipo assim, não teve a multiplicação, e eu falo, gente, estamos indo. Aí o pessoal se manca, Vitor. Aí vamos embora, gente, porque o pastor e a pastora já está indo embora, né? Só Jesus na causa. E a palavra do Senhor diz aqui no versículo 12: e quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei isso aqui. Que loucura! Eu não consigo achar normal. Você que é crente tem que ler Bíblia com visão espiritual, porque você nunca mais vai pensar em desviar. Nunca mais. Se você ler a Bíblia como eu leio chorando, irmão, não aguento não. Hoje eu estava lá em casa sozinha, uma dor de cabeça de tarde, agora está passando. Mas eu cheguei aqui e ainda fiquei sentadinho com dor de cabeça. Vou dizer para você, quando eu fiquei lendo, e que eu me deparei com o versículo 12: recolhei os pedaços que sobejaram, a lágrima desceu nos meus olhos. Eu falei, meu Deus, como que eu não vou crer? Como que eu não vou crer num Deus que pega 5 pães e 2 peixinhos, ora, enche a barriga de 5.000 pessoas, até eles ficarem saciados, de não aguentarem mais aquela festa que custa 100 mil reais, que o povo come, o garçom passa, você já começa a ver o pessoal botando defeito. Não está nada com defeito, é porque já está todo mundo cheio. Aí você começa a ver os pratinhos, o garçom, irmão, quando chega a esse ponto, a festa é boa, Monique. Quando chega o ponto do povo falar assim, rejeitar a coxinha, rejeitar risole de camarão, irmão, Jesus está voltando. Quando chega esse limite, eu fiquei lendo isso, falei, meu Deus, recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Aí versículo 13, recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços de 5 pães de cevada, que sobejaram aos que haviam comido. Pensa, tenta imaginar isso. Eu fico imaginando os discípulos, se eu lá, irmão, ia estar voando. Vocês sabem como é que eu sou, né? Eu ia estar com um cesto, ia voar pedaço de pão, porque eu não ia aguentar ficar quieta. Ei, aquilo que Deus vai fazer na tua vida vai ser tão extraordinário, se você pegar o que tu tem, colocar na mão dele, apresentar o Pai da graça, que você não vai conseguir controlar a tua emoção. Você não vai, eu creio, pastor, eu creio. Por isso que nada, se ele falar comigo assim, olha, amanhã Deus deu uma direção, porque a gente vai comprar o Bioparque. Eu vou falar, oh meu Deus, as crianças agora vão poder ir de graça. Porque eu vou acreditar. Porque eu sei a condição que nós começamos essa obra na minha casa em Caxias, Lagunas e Dourado. Porque a garagem foi já a segunda parte. A gente veio de lá, enquanto, lá em casa era igual a Vila do Chaves. Enquanto o culto rolava, Deus curando o canceroso, Deus restaurando, vinha, não era o seu barriga não, a senhora barriga, que era mulher, ela era uma inquilina, inquilina era eu, o Paulo. Como é o nome da senhoria? Obrigado, quem mora de aluguel da glória. E ela falava assim, aí em casa lotado, o culto rolando, mistério, demônio caindo, vida sendo salva. E o Paulo, e eu falava assim, vai lá, Paulo, tu vai falar, porque eu estou dirigindo o culto, né? E ela, não,
pode deixar que eu vou pagar. Quarta-feira, igualzinho, gente, seu Madruga, igualzinho. E aí começou, e eu vendo Deus falando, amplia as tendas. Eu falei, meu Deus, as tendas estão mais para ser fechadas, Deus está mandando ampliar. Aí vem para Jardim Hangar, começa um culto, garagem, chão de barro vermelho, faz, depois que prospera absurdamente, faz 2 banheirinhos que você não podia se mexer no vaso, né? Pequenininhos banheiros, acho que por isso que ele fez isso aqui, é trauma. E aí a classinha de crianças era no corredor da Casa da Penha, as crianças tudo sentadas no calor, não era, misturava, elas cavucavam a parede da Casa da Penha, caiu o reboco e as crianças pintando. Daniel era pequeno, tem noção que Daniel tocava de rebu naquele corredor? Só Deus. A ponto, irmão, da criança voltar, sair de lá de dentro e falar assim, já ceiei. Senhor, o que, Daniel? Que a gente foi lá, a Penha correu, levantou a tampa da bandeja de cera e tinha comido pão e bebido o suco todo. Jesus ama aquele menino. E era assim, campanha de fé, Raquel, campanha de fé, 5 sacos de cimento. Para quê? Porque lá era muito mistério. Hoje tem, mas é mais controlado. Mas na época as irmãs marchavam, cortavam laço. Ana Cristina, tá aí ela não, né? A Cristina Florencio, né? Ana Cristina tá aí? Era a que mais levantava poeira na garagem, né? Porque ela começava a bater pé e aquela poeirada de barro vermelho subindo. O pessoal tinha quase usar um binóculos de noite para poder conseguir enxergar, uma loucura, e fazendo campanha, prova de fé, 5 sacos de cimento para dar uma aguada de cimento, para quando as irmãs começassem a pular no mistério, não subisse barro vermelho. Irmão, como que eu não vou crer? Como que eu não vou crer? Não tinha nem, era 5 pão, nem pães, nem 2 peixinhos nenhum, irmão. Não tinha nada, tinha só o cestinho vazio. E eu lembro a primeira oferta: quem tem semente não é esquecido. Isso dá uma pregação, anota aí. Quem tem semente não é esquecido. Primeira vez que a igreja viu mais de 5 pães e 2 peixinhos. Pastor Fernando. E ele era, sempre foi, tadinho, deve estar aí ouvindo, doido. Pegou e vendeu, acho que um carro, não lembro o que foi, ganhou. E ele levou R$1.000. Eu lembro até hoje. E levou, só que em nota, assim, tipo de 10, 20, um bolo. E era um cestinho de vinho que ficava lá. Profeta, irmão, quando foram recolher para fazer a tesouraria, Jesus! Aí quem poderia imaginar rompendo, irmão? Hoje R$1.000 não compra nem o papel higiênico que tu usa no banheiro. Gasta mais de 1.000 por mês para levar para as congregações. Como que eu não vou crer? Ei, o Senhor está te desafiando nessa noite a parar de reclamar. Pega o pão, pega o peixe, levanta para o alto, porque vai ter milagre na sua vida. Vai ter. E eu encerro lendo versículo 13 e 14. Recolheram-lhe, pois, e encheram 12 cestos de pedaços de 5 pães de cevada, que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Eu quero que você fique de pé. Pode soltar aí, apaga a luz aí para mim. A gente vai louvar o Senhor junto com 4x1. Hino antigo, Vitor. Aí a gente já ficou rico e importante, né? Veio 4x1, Grupo Elas, Marcelo Nascimento, Isaías Mendes. Caramba, a gente estava milionário. Mas quantos cestos com 5 pães e 2 peixinhos? Essa igreja já deu graças ao Pai e viu e continua vendo a multidão sendo alimentada. Vamos louvar. Esse não é velho, todo mundo sabe, cantando. Detalhes de um milagre. Cante isso, querido. Mas eu vou contar a história de um menino. Esse menino pode ser você. Que levantou bem cedo, sua mãe perguntou com medo.
os olhos do menino a brilhar. É você que vai viver isso, eu creio. Muita alegria em poder ajudar. Então Jesus levantou seus olhos e viu que era preciso manifestar o seu poder. E alimentou todos os que tinham fome, e grande foi o milagre, e todos puderam crer. Aleluia! Que com Jesus o povo é muito, assim também creu aquele menino. Pães e 12 peixinhos. Você pode cantar bem forte esse louvor. Quem poderia imaginar que o menino ia ajudar a alimentar a multidão? É assim que Deus faz, usa quem Ele quer, menino, homem ou mulher. Nesta casa nós não olhamos para 5 pães e 2 peixes, porque aprendemos a colocar na tua mão, Senhor, aquilo que temos. Temos um exemplo de fé neste lugar que é o nosso pastor, Pai. Senhor, quantas vezes, ó Pai, o teu filho dorme colocando 5 pães e 2 peixes na tua mão, e quando ele acorda, lá em Job assai, Senhor, ele consegue dia após dia alimentar a multidão. Senhor, e tem pessoas dentro dessa igreja que veio a este culto hoje, que vão sair daqui e aprender a ler a tua palavra como deve, porque vão voltar a acreditar como aquele menino. Senhor, vão pegar um pouco e vão colocar, Senhor, na tua mão, e vão entender o quão poderoso tu és. Digno, Senhor, de toda honra e toda glória. Acaso haveria algo demasiadamente difícil para Deus? Não. E nós cremos, ó Pai, e queremos declarar que assim como aquele menino, Senhor, estamos, ó Deus, levando e trazendo até a tua mão aquilo que temos. Pode ser pouco, pode ser pequeno, pode ser menos de 5 pães, pode ser menos de 2 peixes, mas entendemos, ó Pai, que se colocarmos na tua mão, o milagre vai acontecer. Você pode levantar a tua mão bem alto, diga assim: diga mais forte, essa noite estou pegando de forma profética tudo que eu tenho e colocando nas mãos
daquele que tudo pode. Por isso, eu, a partir de hoje, vou começar a crer que eu viverei o extraordinário, o milagre, a provisão, a porta aberta para a glória, a honra e o louvor do nome do Senhor. Se você crê nisso, aplauda ao Senhor, querido. Aleluia. Glória a Deus.